Vamos para mais uma pergunta. Essa pergunta de hoje é uma pergunta bem interessante. Vamos lá. A pergunta é a seguinte: os bebês, quando morrem, vão direto para o céu, como costumam dizer? Bom, eu primeiro queria dizer que essa é uma questão muito sensível, né? Porque a gente sabe que uma família perder um bebê, uma criança, é algo muito triste. Na verdade, perder qualquer parente por morte já é algo muito triste, muito difícil. Eu, como pastor, lido com isso, sei o quanto que é difícil. Mas a pergunta foi feita, eu quero respondê-la em termos de, vamos dizer assim, de hipótese ou de propostas, porque a gente sabe que a Escritura, ela não tem um texto-chave, ela não tem um versículo que fale sobre isso, que diga claramente sobre isso. Como nosso objetivo aqui é sempre embasar nosso argumento na Escritura, então eu quero desenvolver com vocês um raciocínio, fazendo algumas considerações. A gente sabe que há muitas propostas, ou diversas propostas aí no meio religioso, de várias vertentes, que tentam dar uma resposta. No entanto, essas propostas, algumas delas são assim ideias de religião meramente humana e não são baseadas na Bíblia. Então, a primeira coisa assim que a gente precisa considerar, no conceito popular, há até aquela ideia de anjinhos, né? As crianças são anjinhos, a gente ouve falar isso. Isso tem uma história, tem um contexto até mesmo cultural e teológico, mas pela Escritura nós sabemos que as crianças não são consideradas assim anjinhos. Uma vez que o casal Adão e Eva pecaram, e a partir daí a humanidade toda também já nasce com esse, como eu chamo assim, o DNA pecaminoso. Então não precisou fazer nada, não precisa fazer nada, que o pecado já está lá no indivíduo. Isso vem com a sua própria natureza. O Salmo 51, Davi diz que ele em pecado foi gerado, em pecado lhe concebeu a sua mãe, mostrando exatamente isso. Então, qual é a distância, qual a diferença entre um adulto e uma criança? Essa é a primeira questão a se observar. A diferença entre uma criança e um adulto simplesmente é a sua consciência. Porque, em termos de valor, uma criança, para Deus, vale tanto quanto um adulto. São suas criações. Portanto, tem o mesmo valor. É uma alma vivente, vamos dizer assim. Os católicos, eles têm uma explicação, eu não vou entrar aqui, é chamado de limbus infantum, que é uma explicação para as crianças vão para um local em que eles não pecaram ainda como consciência, por consciência, mas eles também já trazem o DNA pecaminoso, o pecado original, chamado assim, né? No meio teológico geral, pegando aqui os reformados, que são de grande referência, tem duas linhas principais no meio reformado, né? Uma linha entende que por causa do pecado, dessa condição pecaminosa, então qualquer criança, se ela morrer, realmente, se ela não for amparada, né, por uma fé, ela não pode, ela está perdida também. Ela está debaixo do juízo de Deus, porque ela é pecadora desde o ventre. Já a outra vertente, que entende que sim, que a criança nasce em pecado, mas que ela, até a sua idade da consciência, que não é uma idade fixa, que depende do desenvolvimento do indivíduo. Então essas crianças, então, até essa consciência, se elas morrerem, elas estão com Cristo, porque isso está na alçada da soberania de Deus e da obra redentora de Jesus Cristo. Bom, tem inclusive aquele entendimento que é defendido quando Jesus diz que deixa as crianças vir a mim, porque delas é o reino dos céus, né? O teólogo batista
Luiz Saião, ele diz que essa tradução ela não é boa, essa tradução de Mateus 18, 3 e 4. Ele diz que a palavra traduzida ali porque delas é o reino de Deus, é uma tradução equivocada. Ele propõe aqui, conforme está na nova versão internacional, que diz que eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Ou seja, que se tornem como crianças e não delas é o reino dos céus, como é a tradução mais comum. Então, eu caminho pela seguinte linha, eu entendo isso, que eu acredito que haja crianças que sejam redimidas e crianças não redimidas. Todas nascem em pecado, mas eu entendo que as que estão debaixo de uma tutela espiritual, ou seja, que é uma família de fé, elas estão, portanto, asseguradas até a sua consciência. Eu falo isso baseado no quê? Na história do desenvolvimento da fé cristã, ou no Antigo Testamento, você tem o povo de Deus, o povo eleito de Deus, e você tem os povos chamados de ímpios. E quando havia por exemplo, um juízo sobre esses povos, morriam todos, crianças, mulheres, homens, enfim. Eu tomo como exemplo o Egito, Sodoma e Gomorra, e as guerras no contexto de Israel, aqueles povos ali, quando havia um juízo de Deus, era sobre todos, não sobrava ninguém. Então, eu entendo que aqueles que estão debaixo de uma tutela cristã, que compartilham de uma fé cristã, eles vão por essa fé, ou seja, a fé da família. Quando eles adquirem a sua consciência, aí realmente o indivíduo é responsável. Mas eu creio dessa forma. E é assim que eu acredito que a Escritura ensina, tá bom? Mas como eu disse, isso aqui não é matemática. Realmente tem várias vertentes, é algo difícil. E a gente entende que não é uma coisa realmente simples de se explicar, tá bom? É isso. Por hoje é a nossa resposta. Quero pedir para você não se esquecer de dar um like nesse vídeo, de se inscrever no nosso canal e compartilhar aí o vídeo para que tenha mais alcance. E pedir para você fazer um comentário, fazer uma pergunta, quem sabe, para a gente tentar responder aqui nesse quadro. Com a palavra, o pastor. É isso aí, Deus abençoe, muito obrigado. Até a próxima.